Paz do Senhor. Amém. Como vai você? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, para as duas pessoas que estão ao seu lado. Diz assim: Jesus te ama e eu também te amo, Jesus Cristo. De coração eles, né? Os amamos. Eles não estão de castigo aqui não, viu? É que hoje, quando o pastor sugeriu que nós trouxéssemos a palavra hoje à noite, nós começamos a buscar o Senhor e eram tantas palavras e tantas coisas assim meio que preparadas, né? Mas o Senhor tem algo diferente para nós nessa noite, pelo menos diferente para mim. Espero que seja diferente e gostoso para vocês nessa noite, porque vem da parte do Senhor. Amém. Pode até doer um pouquinho no começo, né? Quem sabe que Deus dá uma lambada e uma lambida, né? Deus, Ele vem para nos corrigir porque Ele nos ama, faz parte da didática de Deus, nos colocar em situações difíceis às vezes, mas para que nós aprendamos o quanto Ele é Pai e o quanto Ele se importa comigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus se importa com você. Diga assim, faz o dedinho assim para ele: você é o filho predileto de Deus. Amém. Deus tem muitos milhões de filhos prediletos. Todos nós somos prediletos. Amém. Diga comigo: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Espírito Santo, vem tocar meu coração, vem encher minha vida, transforma-me, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus é um dos grandes livros do Novo Testamento e está localizado bem no final dessa coletânea de livros, né, chamada Novo Testamento, porque provavelmente não se sabe o autor exatamente, né? Muitos atribuem a autoria desse livro a Paulo, mas o fato é que não se sabe quem é o autor desse livro. Mas não importa, porque o seu conteúdo teológico e as suas verdades são tão lindas que o autor aqui não entra, não tem tanta importância. Sabemos que o grande autor é o Senhor, por isso ele está aqui para nós. Lá no capítulo 13, no versículo 15, nós temos, para mim, uma das grandes revelações a respeito de adoração, a respeito de louvor e adoração. Como que é a adoração que chega até a presença do Senhor, como que é o louvor que chega até a presença do Senhor. E aqui o autor de Hebreus diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está chegando. É no Novo Testamento, bem no fim ali e tal, né? É que às vezes some da Bíblia da gente, né? Às vezes some da Bíblia. Diz lá: portanto, ofereçamos sempre por meio dele, Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, que é o que, amados? O que está escrito aí na nossa Bíblia? Que é o que? Fruto. Diga comigo: fruto. É fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando eu li esse versículo, eu tive, assim, acendeu uma luz a respeito do que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor não é necessariamente fruto não é o meu esforço, não é a minha capacidade, não é aquilo que eu estudei, aquilo que eu empreendi, aquilo que eu conquistei com as minhas supostas qualidades, mas é aquilo que é fruto da sua obra na minha vida. E quando a gente pensa em fruto, a gente pensa em algo genuíno, algo que está ali dentro daquela semente, algo que irá brotar, algo que irá germinar, algo que irá florescer e por fim frutificar. E essa é a nossa vida na presença do Senhor. Quem diz amém? O Senhor nos chama de sua plantação, seu jardim regado. Olha, cuidado por Ele, nós somos cuidados por Ele. E dentro de nós existe a semente do Senhor, e essa semente em alguns já está crescendo um pouquinho mais, em alguns já está florescendo, outros já estão estendendo os seus ramos e frutificando e gerando outras árvores. Mas o fato é que todos nós somos chamados para dar um determinado tipo de fruto que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. E a adoração e o louvor significativos a Deus, que fazem diferença, eles devem ser fruto.
deve ser resultado, deve ser consequência, deve ser assim, o jorrar, o brotar daquilo que está em ebulição dentro de mim, né? Quando você, estou aqui falando na presença de um engenheiro agrônomo, então talvez eu fale alguma coisa aqui que não está muito certo, viu, pastor? Depois você me corrige aqui. Aquela sementinha, quando ela é colocada, ela está doida para germinar, ela quer germinar, ela quer germinar, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é a vida de Deus que foi colocada no seu coração. Aponta para o coração da pessoa que está do seu lado assim: aí tem uma semente de Deus, aí tem uma semente de Deus, dentro de você tem aí a palavra de Deus, e essa semente vai germinar, ela está querendo germinar, basta que ela tenha as condições, ela tenha um solo bem arrumadinho, com os seus nutrientes ali, que haja sol, que haja irrigação. E o que vai acontecer dali de um tempo? Aparece um brotinho. Esse brotinho você cerca, você põe uma telinha ali para proteger, você coloca uma estaquinha ali. Quantos estão já pensando no seu jardim lá, né? Lá de casa, né? E aquilo começa a crescer, floresce, frutifica. E é assim que deve ser a nossa vida na presença do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. E aqui é interessante, né, que o autor de Hebreus fala que é fruto. Fruto, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Está acontecendo. É hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a adoração em qualquer circunstância. A adoração ao Senhor em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias de grande alegria, nas circunstâncias de dificuldade, nas circunstâncias de consequência do pecado. Quantos aqui sabem que todo pecado gera consequência? O Senhor perdoa, é verdade. O Senhor nos livra do inferno, o Senhor nos livra da morte eterna quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, mas muitos pecados geram consequências. E às vezes nós estamos colhendo algumas consequências em nossa vida porque fizemos pecado, mas mesmo nessa circunstância, você deve levantar ao Senhor as suas mãos e adorar. Adoração, vou falar sobre a adoração dos vencedores. Vencedor não é aquele que ganha todas. Quem já reparou isso? O seu time ganha todas? Não, né? Mas ele é um time vencedor, sim ou não? Todos os times que estão aí são times vencedores. Sim ou não? O São Paulo é mais vencedor que todos, tudo bem, não tem problema. Fazer o quê? O pastor aqui? São Paulino, também sou. Mas o fato é que se eles estão aí na primeira divisão, segunda divisão, é porque eles são de alguma maneira vencedores. E você é um vencedor. Você é um vencedor. Quem diz amém? Eu quero que você receba isso. Você é um vencedor, porque Deus te faz vencedor. No meio das tribulações, no meio das adversidades, o Senhor vai ver jorrar de dentro de nós um novo cântico, um cântico de adoração ao nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. E eu queria emoldurar nesta nossa palavra dessa noite uma canção do Asaf Borba que fala: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Você quantos conhecem? Nós conseguimos digitar já? Legal. Ela diz assim, podemos projetar? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Vamos no início, meu louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, do teu Espírito
em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de ti louvar, meu amor, do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Hebreus 15, 13 e 15, cantamos Hebreus 13 e 15. Nós encontramos louvor e adoração na palavra de Deus em diversas circunstâncias. Por exemplo, Moisés e Miriam fizeram uma grande festa quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Miriam pegou o tamborim e saiu dançando. Débora e Baraque fizeram um cântico de vitória sobre os cananeus. Ana, aquela mulher que não tinha filhos, quando ela entregou Samuel aos cuidados de Eli, ela cantou ao Senhor a bondade, a misericórdia do Senhor. Davi, quando teve vitória sobre os seus inimigos, ele cantou a vitória que o Senhor tinha dado contra aqueles filisteus, filhos do gigante, né? Ele celebrou o Senhor, foi muito tremendo aquilo. Paulo canta em Romanos, né, no contexto da misericórdia de Deus, daquela profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis, né? Fala, quem ouviu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Paulo cantou. Abra comigo lá agora em Apocalipse, por favor, no capítulo 5, nós vamos ver que lá no céu tem uma festa contínua diante do Senhor, porque ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Capítulo 5 de Apocalipse, esse é mais fácil de achar, não é não? Esse é o último de todos. Vejam lá, capítulo 5, versículo 8, diz assim: e logo que tomou o livro, 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com ele, com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então aqui são os seres viventes e os 24 anciãos. Depois a esse grupo se junta e João diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos anjos, amados? Muitos. E ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de milhões de milhões, bilhões de anjos. Aleluia! E milhares de milhares, e proclamando com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória. E a esse grupo então de milhões e milhões de anjos e seres viventes e 24 anciãos, agora junta-se toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, as coisas falando, as coisas sendo personificadas e exaltando o louvor agora aquele que é digno, dizendo assim ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre ao que está sentado sobre o trono, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o
Aí, glória a Deus. Então lá no céu há essa alegria ao redor do Senhor, mas há adoração também em circunstâncias adversas. Um dos momentos mais dramáticos da palavra de Deus é Jó. Abra comigo lá no primeiro livro de Jó. Ele também é fácil de achar. Obrigado, Laís. Até agora. Agora, tá vendo? Você que está de castigo aí, né? Antes de Salmos, nós temos um texto aqui que eu classifico como um dia ruim. Esse foi um dia ruim. Vejam lá. Jó, capítulo 1. A partir do versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Então grifa aí: os bois e os servos foram embora de maneira dramática nesse dia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. As ovelhas e mais servos morreram. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada. Então já foram os bois, já foram as ovelhas, agora os camelos e mais servos. Mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. E agora a pior de todas: estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente veio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Um dia ruim, assim ou não? Todos os bens. Jó era o homem mais rico da terra daquela época. Ele era o mais íntegro daquela época. E Satanás foi ter com Deus para tentá-lo. E Deus permitiu que Jó fosse atingido em algum nível. E vou tirar daqui. De repente, literalmente num dia só, ele perde tudo aquilo que ele amava.
seus filhos. Ele é tão zeloso pelos seus filhos que ele fazia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, com medo que eles fizessem alguma coisa que desagradasse o Senhor. Tal zelo que ele tinha pelas coisas do Senhor. Mas naquele dia o Senhor permitiu que ele fosse tocado. Bois, ovelhas, camelos, finalmente seus filhos, todos morreram, foram roubados. De repente ele não tinha mais nada. Para piorar, ele fica com uma mulher que era, olha o que ela disse para ele, veja lá, no capítulo 2, versículo 9. Olha que companheira idônea, que mulher de Deus. Ela disse assim, versículo 8: Jó, tomando um casco de telha, porque nessa altura também ele já estava sendo ferido, né? Seu corpo estava sendo ferido. Tomando um casco de telha para com ele rapar, assentou-se no meio da cinza. A sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Companheirona, hein? Estou contigo, hein, Jó? Estou nada. Cara, você ainda está nessa aí? Deus ainda conservou essa pessoa aqui abençoada para ainda cutucar ele. Mas interessante, né? Que se você lendo o Jó, você vai ver que ele não culpa a Deus. Ele vai questionando, porque qual é a grande angústia de Jó? Ele era íntegro, ele se achava justo, assim como eu às vezes me acho justo, assim como você pode se achar justo nas coisas que você faz. Mas por que acontece essa injustiça? Vamos devagarinho. Quantos aqui já sofreram alguma injustiça na vida? Dói, né, pessoal? Dói, né? Aqui está Jó, assim, ele está atônito, né? Ele está pensando: o que será que aconteceu? Que ele não entende direito isto. Mas veja só, qual seria a minha e talvez a sua atitude? Mas a minha com certeza seria: por que Deus fez isso? Por que Deus está me deixando desse jeito? Por quê? Oh Deus, eu não mereço, né? E tal. Quem já fez isso também? Não precisa levantar muito a mão assim, né? Só um pouquinho, né? Quem já espelhou diante de Deus, né? Parecendo uma criança birrenta assim: Deus, por quê? Mas veja lá, voltando ao capítulo 1, qual foi a atitude de Jó? Versículo 20. Então o que Jó fez? Ele foi reclamar os direitos lá na seguradora, ele foi acionar, foi mover uma ação contra não sei quem, a gente pode fazer isso, mas veja o que primeiro ele fez aqui. Então Jó se levantou. O que ele fez, pessoal? Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, o que ele fez? Adorou. Uau! Ele adorou. E aí você, lendo em casa, depois com calma, você vai ver como que a sua sorte é resgatada. Vá lá para o último capítulo. A gente vai fazer uma leitura hiperdinâmica de Jó. E se você quiser entender bastante a angústia de Jó, leia principalmente o capítulo 23 de Jó. É uma síntese daquilo que estava no coração de Jó. Lá ele diz assim: saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Falando a respeito de estar com o Senhor. Se pelo menos o Senhor dissesse por que eu estou passando por isso, ele me responderia e eu entenderia, porque ele não estava entendendo o que ele estava passando, até que o Senhor vai falar com ele lá para o final. E versículo 2: depois que Jó começou a orar, antes de Jó começar a orar, ele diz assim: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Lá no versículo 5 ele diz assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os
te veem os meus olhos, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Mudou a sorte de Jó quando ele o quê? Orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó, o que Deus deu a ele? O dobro de tudo que antes possuía. Então aqui é uma pessoa que era correta, que não tinha ali nada que o acusasse na sociedade, mas que Deus permitiu que fosse tocado. É claro que imagino que aqui entre nós não haja ninguém exatamente como Jó, que tinha perdido filhos e todas as coisas mais, mas pode ser que você esteja aqui nessa noite acumulando perdas, algumas perdas que você nem entende porque você teve ou tem tido. Mas o que o Senhor quer dizer é que Ele está com você em todo o tempo, e que a sua mão te sustenta mesmo nessa crise, mesmo nesse momento em que você olha e não vê muito horizonte, que as coisas estão toldadas ao teu redor. Ele quer dizer: eu estou com você, porque eu sei, eu te criei, e você vai viver para a eternidade comigo. O Senhor está dizendo, você não vai viver os 70, 80, 90, quem nos dera os 100 anos aqui nessa terra, mas isso é muito pouco diante daquilo que nós vamos viver juntamente a Ele, conhecendo-o, e conhecendo hoje. Essa é a forma que Deus está chamando a tua atenção e a minha atenção para o quanto Ele quer cuidar de nós. Ah, pastor, mas é dolorido. Sim, é muito dolorido. Imagina o quanto Jó não deve ter sofrido, e aquela mulher lá. O Senhor fala que ele teve dobro. Espero que ele não tenha tido duas mulheres dessas, né? Acho que esse dobro aí Deus não deu para ele. Mas então, se ele era o homem mais rico, agora ele se tornou dobro, o homem mais rico 2 vezes. Deus quer te enriquecer, meu. Deus quer te enriquecer em todos os níveis. Deus quer te dar muito. E nessa noite nós queremos adorá-lo de todo o nosso coração. Você pode dizer amém essa palavra? Porque Ele é bom e a sua bondade dura por sempre. A outra situação adversa que nós encontramos é aquela de Davi. No segundo livro de Samuel, você pode abrir comigo lá, por favor? Capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Davi é conhecido como um homem segundo o que, amados? Agora, você lendo a biografia de Davi, você vai encontrar aqui apenas coisas positivas ou não? Ele pisou feio no tomate, né? Chutou o pau da barraca. O que mais ele fez errado? Assassinato e adultério. Ele pecou. E esse pecado trouxe consequências terríveis para a sua vida, como pai, como rei. Consequências do pecado. Consequências do pecado. Mas o Senhor disse: você não vai morrer. Mas o filho que iria existir desse seu pecado, esse filho vai morrer. E aí, esse aqui é o episódio dele após o adultério com Batseba, né? E Batseba vem a ter um filho, ele coloca Urias lá aonde que o bicho pega, né? O pessoal fala, né? Onde a boca fica quente, tá? Uma chapa esquenta lá, largou ele lá sai todo mundo, deixa o cara lá e mataram ele. Davi foi culpado pelo assassinato. O profeta Natan vem e traz uma palavra de Deus na vida dele sobre alguém que só tinha uma ovelhinha, e veio um homem rico que tinha muitas ovelhas. E aí esse homem rico recebeu uma visita e foi lá naquele homem que só tinha uma ovelhinha e pegou aquela ovelhinha daquele homem e matou para servir para o visitante do homem rico. E Davi fica todo irado: me traz esse homem aqui que fez isso, eu vou matar, eu vou fazer acontecer. Quem já fez isso? Levanta um pouquinho sua mão. Aí o profeta diz assim: você, esse homem, imagino a aflição de Davi a partir daquele momento, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E lá está Davi agora sentenciado da parte de Deus a respeito do seu filho que iria nascer. Esse filho nasce e vem a morrer. Ele está jejuando uma semana por essa criança. Ele está ali diante do Senhor,
clamando: Senhor, o culpado sou eu. Imagino que fosse essa a oração de Davi: Senhor, essa criança é inocente, essa criança não tem a ver com o que eu fiz, eu sou o culpado, me perdoa, Senhor. E derramando as suas lágrimas, porque ele era muito intenso em tudo que ele fazia diante do Senhor. Ele estava intensamente agora. Veja bem que ele não estava negociando com Deus a questão: a mulher era bonita, não deu para segurar. Ele não fala isso. Ele reconhece o seu erro. O homem segundo o coração de Deus reconhece o seu erro. Amém. Vou repetir: um homem segundo o coração de Deus reconhece o seu erro. Uma mulher segundo o coração de Deus reconhece o seu erro. Quem sabe essa palavra? Mas está ele ali jejuando, orando pela criança. Versículo 18 do capítulo 12. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Estavam com medo que ele cometesse suicídio, né? Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: é morta. Então Davi levantou-se da terra. Ele estava ali na terra, pessoal. Depois de ter se lavado, ungido e mudado de vestes, entrou na casa do Senhor e... o que ele fez, amado? Ele adorou. Que momento mais difícil de Jó, que momento mais difícil de Davi, mas nesse momento, homens segundo o coração de Deus reconhecem que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele está sobre todas as coisas e que Ele domina sobre todas as coisas. Homens e mulheres segundo o coração de Deus vão entender que Deus está sobre todas as coisas. E aquele fruto, lembra que a gente falou? Aquela semente, esse fruto vem à tona, esse fruto acontece. Talvez você esteja passando por alguma situação desse tipo, um erro do passado, e hoje você está colhendo o fruto daquilo que foi plantado. Essa é uma lei, né? Uma lei universal. Plantou, colheu. Diga comigo: plantou, colheu. Em todas as coisas, no bem e no mal. Sim ou não? Sim. Mas saiba que mesmo nessa situação o Senhor quer ouvir a tua voz dizendo: Senhor, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Eu quero ter o meu futuro mudado, o meu presente mudado, ainda que essas circunstâncias não se alterem muito, mas eu quero ser transformado. Eu quero, Senhor, que o Senhor encontre esse fruto de adoração na minha vida. Eu quero isso, porque isso te agrada, e isso vai me livrar lá na frente de cometer outros erros, outros enganos. Quem vai dizer amém? Amém. É isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, por vezes, nós somos ofendidos por pessoas. Por vezes, Deus permite que entremos em circunstâncias difíceis, como foi o caso do Jó. Às vezes escolhemos o resultado de algo mal feito, de pecado, como foi o caso de Davi. E por vezes, pessoas nos colocam em situação adversa. Vá comigo lá em Atos, capítulo 16. Quantos lembram daquele versículo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua? É aqui que aconteceu isso. Atos, capítulo 16. Versículo 23 em diante. Paulo e Silas, no cárcere na cidade de Filipos, né? Versículo 23. Havendo-lhe dados muitos açoites. Quantos açoites, irmãos? Lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, lançou-os do cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, que hora que era aí, pessoal? Paulo e Silas, o que eles falavam? Oravam e cantavam, e outros presos os escutavam. Olha só que interessante. Imagina só a situação, pessoal.
depois de muitos açoites. Quem já tomou um açoite aqui? O negócio sangrava, né? Era 30 e poucos açoites que eles tomavam, muitos açoites. E alguns historiadores falam que esse cárcere inferior era um cárcere que ficava, imagina várias gaiolas grandes, empilhadas umas às outras, e esse cárcere inferior dentro de um estabelecimento, lá, uma coisa cavada na terra, e esse cárcere, ele ficava debaixo de outros cárceres. Pessoal, não tinha lavabo, não tinha toalhinha, coisinha que fazia para secar a mão, não tinha espuminha, essas coisas. Paulo e Silas, todos doloridos, todos sangrando, com os pés no tronco, sentados. Se fosse comigo, se eu fosse o Silas, eu falei: Paulo, eu vou processar você. Você não me falou desse negócio de apanhar, você me falou só da parte legal, dos milagres, aleluia! Mas tem esse negócio de apanhar, eu vou lá no sindicato dos apóstolos, vou abrir uma ação, vou reclamar, reclamação trabalhista por danos, perdas morais. Sim ou não? Meus direitos. Eles estavam felizes porque eles estavam tendo a honra de sofrer por Jesus. Quem é que já sofreu por Jesus alguma injúria, alguma dificuldade? Já, meu irmão? Aleluia. Quem já disse: você é crente, então eu não vou te dar esse emprego. Você é crente? Então eu não vou te fazer esse favor. Você é crente? Então eu quero ser seu amigo. Acho que esse é o sofrimento máximo que talvez a gente chegue na nossa sociedade. Mas não, Paulo e Silas, eles tinham de fato sentido no seu corpo, ali os açoites, ali aquele fétido cárcere, à meia-noite, aquele lugar lamacento, cheio ali de coisas degradantes para o ser humano, totalmente jogados ali, e eles estavam ali louvando o Senhor, dando graças ao Senhor por estarem sofrendo no nome de Cristo. Eles estavam adorando o Senhor. E agora pessoas colocaram eles nessa situação, e eles não estavam maldizendo. Você está vendo? Eu estou aqui por causa daqueles caras, por causa daqueles judeus, por causa dos romanos, por causa do sentido, por causa de quem? Quem já acusou outras pessoas aí por estar numa situação? Eles não estavam fazendo isso, eles estavam glorificando a Deus. Quem diz aleluia? E aí o que acontece, né? No versículo 26, de repente, diga comigo, de repente, veio um terremoto tão grande. Quem pode pôr os dois pés no chão? Pode pôr os pés. Não. Mais um pouquinho, vai. Veio um terremoto, né? Cadê o terremoto aí, meu irmão? Teve um irmão que dizia assim: enquanto Paulo e Silas estavam adorando o Senhor lá na prisão, o Senhor estava lá no céu olhando assim, né? Assim, Paulo e Silas lá, aleluia, oh Pai, obrigado Jesus, está doendo muito, mas obrigado Jesus, aleluia, glória a Deus. O Senhor olhando lá do céu para Paulo e Silas. Aí o Senhor chama os 24 anciãos, chama os querubins, os serafins e os anjos todos. Vamos olhar lá. Agora, pessoal, vamos começar a marcar o ritmo. Aí o Deus começou a marcar ritmo lá no céu, deu um terremoto na terra. E o que aconteceu aqui então? De repente veio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Diga comigo, de todos. Amados, quando você e eu começarmos a adorar ao Senhor em qualquer situação, os nossos grilhões cairão e os grilhões das outras pessoas ao nosso redor também serão soltos, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra e de toda majestade. Aleluia! Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Então o que eu queria dizer para você, meu amado, nessa noite, que às vezes você está numa situação difícil porque está colhendo fruto de algo que foi semeado no passado. Às vezes você está passando por uma situação difícil porque pessoas te colocaram nessa situação difícil, você confiou nas pessoas, e você está naquela crise de: por
porque eu confiei, porque eu entrei nessa. Sabe que o Senhor quer que você adore o Senhor nessa situação. Ou simplesmente o Senhor está permitindo que você passe por um estreito, que você passe por um funil, para Ele provar o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer tirar você das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. E essa é uma noite que eu quero te incentivar, meu irmão, a desenvolver a adoração. O que é adoração? É reconhecer a Deus pelo que Ele é. Uma das definições de adoração que eu mais aprecio é aquela: adoração é uma coisa que Deus inventou para que a gente tivesse intimidade com Ele. Eu gosto muito dessa definição. É claro, existem outras tantas definições teológicas bonitas, mas o fato é que nós temos um papaizinho, nós temos alguém que nos ama profundamente e deseja que nós entendamos esse amor tão grande, que em meio nas lutas nos leva em vitória. Então, eu e você somos vencedores, apesar das circunstâncias, apesar do momento, apesar da aparente derrota momentânea, mas lá na eternidade já está reservado para nós um trono junto ao nosso Deus, um lugar junto a Ele, eterno, um lugar de vitória, onde eu e você o conheceremos como somos conhecidos. Quem diz amém? Então eu queria te incentivar, amado. Se você está passando por alguma dessas situações, abra seus lábios e comece a glorificar, comece a exaltar, comece a bendizer, comece a dizer que Ele é digno, que Ele é bom, que a sua bondade dura para sempre. Traga essa verdade na sua vida. Diga comigo: Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. Amado, essa é uma verdade que percorre a Bíblia toda, em diversas ocasiões, e isso é dado o tempo todo, em momentos de vitória, em momentos de visitação de Deus. Ele é bom e a sua bondade é eterna, a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 136 diz isso muitas vezes. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos jogar fora a lamentação. Vamos jogar fora o murmurar. Vamos jogar fora o dizer que existem culpados, existem muitas situações. E vamos assumir aquilo que temos que assumir diante do Senhor e dizer: Ele é digno, Ele continua sendo digno, e Ele vai fazer a terra tremer, Ele vai fazer o nosso redor tremer, e nós seremos libertos, e muita gente vai ser liberta conosco. Porque nós queremos trazer muita gente para a casa do Senhor. Amém. Diga comigo: muita gente. Não vai ter lugar aqui. Não vai ter lugar. Vou ter que colocar cadeira aqui no meio. Vai ter que fazer fila de espera, sei lá, pastor. Até que a gente construa um lugar maior, que depois não vai caber lá também. Amém, quem diz amém? Aplauda o Senhor. Sua bondade dura para você. Traga isso para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu relacionamento com a sua esposa, para o seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus colegas de trabalho. Traga isso para o seu negócio. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Louve no meio de perdas, no meio de dificuldades. Levante uma voz de adoração e você vai ver que o que está, coisa nova que está vindo à luz, essa coisa nova vai acontecer em mim e você. Coisas novas vão acontecer. Você vai ter uma nova expectativa de vida, uma nova expectativa, novos valores irão aparecer diante de você. Coisas que valem a pena, pelas quais valem a pena viver. A presença do Senhor, a graça do Senhor, a vida na presença do Senhor, a abundância, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Amém, amado? Vamos ficar em pé um pouquinho.